Olá, família! Faz tempo que a gente não se encontra, né? Realmente nós estamos passando por um momento delicado em que tem sido feitas essas aberturas para a circulação das pessoas, liberação do uso de máscara. E aí as crianças, meu filho usa máscara na escola, mas ainda assim pegou uma virose e passou para todo mundo em casa. Então foi um tal de ficar com a garganta de novo ruim, ficar rouca, sem voz. Mas estamos aqui, graças a Deus, recuperados, retomando, né, a nossa leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, a última parte do livro Educadores do Coração. O capítulo 11 nós discutimos bastante porque ele tratou numa parte sobre o castigo. E a gente poderia fazer um estudo só sobre esse tema, porque tem muita coisa. Mas a gente acredito que já elucidou algumas questões que dizem respeito ao castigo, à punição. E ontem, eu lendo o livro de Maria Montessori, A Descoberta da Criança, na edição, existem edições antigas dessa obra, são uma edição recente, né, da Quirion, da editora Quirion, que se chama Pedagogia Científica. E é esse o nome que Maria Montessori deu ao método dela, e que foi traduzido depois nos Estados Unidos e acabou ganhando esse nome de pedagogia ou método montessoriano. Mas ela nunca chamou dessa forma, ela chamava de pedagogia científica. E nesse livro ela explica como que é o método dela, como que ela trabalha. Ela criou materiais para a criança utilizar e com isso se desenvolver. Baseado no que? Nos períodos de desenvolvimento, os períodos sensíveis, em que hoje, com a neurociência, o que é formidável é que na época de Montessori ela era médica, né? Médica, e depois se dedicou aí à educação. Mas naquela época não havia todo esse estudo com relação ao cérebro. Só a partir da década de 90 que são desenvolvidos esses equipamentos de imagem é que nós vamos ver o cérebro em atividade. Antes se estudava o cérebro de uma pessoa que já tinha morrido, né? Ou então você tinha o eletroencefalograma, mas com esses recursos de tomografia, né, ressonância, nos deram possibilidades de ver o nosso corpo por dentro, né, em atividade. E o que eu estou falando isso? A neurociência ela tem sido uma aliada nos nossos estudos, né, nos estudos da psicologia, da educação, para que a gente possa entender o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da criança. Então, é muito importante a gente fazer esse casamento e cruzando esses dados, essas informações, para a gente compreender. Então, Maria Montessori, ela falou bastante, né, e nesse livro ela trouxe sobre o castigo e a recompensa. Eu estava lendo esse trechinho ontem, fiquei encantada. Eu vou dar uma aula sobre ética na próxima semana e vou utilizar aqui esse trecho que ela debate sobre o castigo e a recompensa. Mas esse já foi tema que nós abordamos, mas eu só assim fiquei com essa vontade de trazer para vocês, porque eu estou estudando, né, esse método que a Montessori desenvolveu. Eu estou estudando, é um curso de 1 ano e meio, e eu vou me encantando cada vez mais com essa
aprendizagem, vou enriquecendo a bagagem que eu já trago e trazendo assim para nós, né? Então, eu tenho a bagagem em mim, vou acrescentando muito mais, isso tudo tem que virar um caldeirão, né, de conhecimento que se conecta. Gosto muito da expressão de Edgar Morin, de complexo, pensamento complexo, pensando o complexo não simplesmente como algo difícil, mas complexo enquanto uma trama, né? É uma rede, está tudo ali interligado, e essa trama ela tem essa complexidade, tudo está interligado, e Maria Montessori fala de uma visão cósmica, então estamos conectados com tudo, e esse pensamento está de acordo com a doutrina dos espíritos. E é muito interessante porque esses pensadores, eles vêm, né? Maria Montessori já partiu no plano espiritual, o Edgar Morin já tem os seus e vai fazer 101 anos, né? Eu acredito que eu não me lembro mais a data do aniversário dele, mas já passou dos 100, está aí ativo, né? Lúcido, produzindo e contribuindo com o pensamento atual para que a gente possa renovar a educação. E é muito bonito ver o que Montessori coloca aqui no finalzinho desse capítulo, esse capítulo inicial aqui, só um instantinho. Considerações críticas. Ela começa aqui e ela é interessante. Eu sou da época que a gente sentava na escola num banco de madeira. Era um banco de madeira que tinha a parte da carteira, todo ele fixo, era um bloco. Né? Estudei numa escola religiosa e eram assim, 2 pessoas sentavam juntas, compartilhando aquele banco com aquela mesa, né? Tinha aquele tampo embaixo para você colocar o material. E isso era fixo. Então, ela aborda essa carteira, né, escolar para falar sobre castigo e punição. Porque ali os corpos infantis, eles ficam aprisionados. Né? Você fica... Opa, sacudi a mesa, sacudi aqui a câmera. Mas assim, você não tem mobilidade. Só que você tem alguém do seu lado. Depois, isso foi separado para uma carteira individual com espaço mínimo de movimento. Porque antes, na carteira, a gente ainda tinha alguma mobilidade, mas estava junto do outro. Agora, esse outro está separado, com risco. Olha só o argumento. Crianças não podiam sentar juntas no banco porque poderia ter risco de um certo assédio sexual. Isso é só da cabeça do adulto, tá? Cabeça da criança não tem isso. Ela pode ali brincar, né? Interagir com aquela criança. E isso, na visão escolar daquela época, de uma disciplina repressora, que você tem que ficar quieto, absolutamente quieto, o que é impossível para uma criança que está em desenvolvimento, e Maria Montessori fala que é o movimento que desenvolve a inteligência. A criança precisa se movimentar e isso precisa ser reformulado. Né? Então você tem uma prática de castigo e recompensa, porque se você se comporta direitinho, vai ser recompensado. Se você não se comporta de acordo com as regras, aquilo que eu estou exigindo, que deve ser o seu comportamento, você é castigado, é punido, fica sem. Olha, isso existe hoje. Criança que fica sem direito ao recreio, né? Aquele intervalo para ela fazer o lanche, para ela descansar um pouco, para ela interagir com as outras crianças, para ela se movimentar, o que é fundamental. Então, tem crianças cujos professores, eles veem que a criança errou a atividade,
ou não fez a atividade, ela não pode sair no intervalo para ficar na sala de aula corrigindo os seus erros ou fazendo a atividade. Isso a gente tem que analisar com cuidado, porque isso é uma forma de castigo. Fica disfarçada como a educação. Aqui ela está consertando os erros, ela vai tirar esse tempinho. Só que como se o tempinho do intervalo ali, do recreio, não fosse importante. E é isso que a gente tem que entender. É fundamental que nas escolas tradicionais haja esse intervalo, para que a criança possa se movimentar, para que ela possa comer, para que ela possa conversar com seus colegas, interagir, interação social, movimento, é que fazem o desenvolvimento intelectual. Não é ficar sentada numa cadeira repetindo e escrevendo e copiando e ouvindo que ela errou, como se o erro fosse uma coisa proibida. Nós já falamos sobre o erro. Se a gente está considerando o erro pedagógico, o erro como algo que mostra que aquilo ali não está certo, então está errado, óbvio, né? Aquilo ali não é a resposta correta. Então vamos pesquisar, mas a criança não é estimulada a pesquisar, ela não é estimulada, inclusive, a ter interesse naquilo que ela está fazendo. Se a gente coloca uma obrigação, ó, você tá errado aqui, tá vendo? Ela sente o quê? Que ela é uma pessoa que erra, que a gente ouve muito isso das crianças, que é, eu só faço tudo errado, eu não sei, eu não consigo, eu erro tudo, eu sou burro. Vocês já ouviram isso? É porque o erro não é aceito. Ele é condenado, ele é combatido. Nós olhamos para as nossas crianças exigindo delas um grau de perfeição que elas não têm, que nós não temos, mas só que elas estão na condição de aprendizes e nós não nos percebemos nessa condição. Mas nós justificamos os nossos erros e não aceitamos que a criança erre. E com isso nós achamos que temos que corrigir a criança o tempo todo. Para Maria Montessori é fantástico, porque ela criou os materiais em que o próprio material mostra o erro e faz com que a criança entenda a lógica ali da atividade e ela se corrija. Ela não precisa de ninguém dizendo para ela que ela está errada, que ela faz tudo errado, para que ela tenha uma baixa autoestima achando que ela é burra. Então, um material, ele permite que a criança continue explorando e descubra. Ela descobre como fazer de forma correta. E ela tem interesse no objeto, no material, na exploração, ela movimenta, ela explora, ela aprende e ela executa depois com a perfeição. Porque os materiais, eles são todos preparados para isso. Então é muito bacana. Então no final aqui do material, do capítulo, ela fala: mantemos os estudantes constrangidos por aqueles instrumentos que degradam o corpo e o espírito. A carteira escolar. Então, ela descreve aqui a carteira escolar, ela constrange o corpo. E quando ela constrange o corpo, ela aprisiona esse corpo, ela está aprisionando o espírito. Porque é o espírito que vai se desenvolvendo com esse movimento, com a exploração, né? E a criança fica aprisionada. Uma criança, ela tem que ter liberdade para se movimentar. Então, na escola montessoriana, não existe intervalo. Por quê? Porque a criança circula, ela interage com quem ela quiser, ela pega os materiais, ela tem no professor um guia, um facilitador, mas não aquele que vai dizer para ela que ela está errada e que o professor é que sabe o que é o certo.
Isso é um modelo tradicional. Então, continua Maria Montessori. A recompensa e a punição exteriores. Então, de alguém que vem e diz, não, tá errado, você vai ter que corrigir, é assim que se faz, não é assim, pega esse material, faz a zero, blá, blá. Nós temos aí a nota, parabéns, você acertou tudo. Né? Então, nós vivemos nesse sistema de recompensa e punição. Toda vez que quando a gente faz uma coisa certa, a gente ganha um parabéns, você tirou 10, né? Quando a criança não ouve que aquilo era obrigação dela, né? Ela fez mais do que sua obrigação tirar nota 10. Mas ela fala, a fim de reduzi-los à disciplina da imobilidade e do silêncio. Por que eu estou lendo isso aqui? Primeiro que é a ponte ali, né, com os nossos estudos anteriores, que já tem um tempinho que a gente não conversa, mas esse constrangimento que é do corpo, é do silenciamento, é não deixar a criança se expressar, né, não deixar a criança falar o que ela pensa, não deixar a criança falar o que ela sente. Isso a gente vai, né, degradando o corpo e o espírito. Mas para conduzi-los aonde? Infelizmente, para lugar algum. Esse tipo de conduta não leva a criança a se desenvolver. Pensa-se em impingir mecanicamente o conteúdo dos programas em seu espírito. Programas compilados pelos ministérios e impostos por lei. Isso é muito interessante, porque é como se os programas, aqui os currículos escolares, que são criados pelo Ministério da Educação, né, e impostos por leis, ela diz o quê? Que esse conteúdo, esse programa, você fica mecanicamente tentando enfiar isso na cabeça da criança, né? Como se ela fosse aprender e não entende o desenvolvimento da criança. Como que a criança aprende? O que ela de fato precisa fazer? Porque se a gente constrange o corpo, coloca a criança numa imobilidade física e num silenciamento, né, com o discurso de que isso é disciplina, lembrando que disciplinar é educar, esses programas estão equivocados. Já partem do princípio, né, equivocado, porque não é dessa forma que a criança aprende. E para que a gente possa criar programas, né, currículos escolares em que de fato a gente desperte o interesse, estimule a criança para aprender e ela vá aprender de fato, nós precisamos modificar isso. Né? Esses programas, que a gente vai entender? Que eles não entendem de desenvolvimento infantil. E não tem como dizer que, né, que não sabia. A gente não pode alegar ignorância, porque Maria Montessori já falou isso aqui desde 1950, isso aqui já está, né, posto em prática. E é muito bonito de ver. Conversei com uma amiga psicóloga que mora nos Estados Unidos e ela diz que escolas públicas lá, tem muita escola pública montessoriana. Aqui no Brasil nós temos também algumas escolas municipais que adotam o método de Maria Montessori, e nós precisamos entender que o método dela é um método de desenvolvimento do espírito. É corpo e espírito, ela integra isso. Não é uma educação bancária, como o Paulo Freire falava, em que a gente tem e deposita naquele que não tem, de ir lá depositar na cabeça da criança que nada sabe,
aquilo que eu tudo sei, como o professor, um grande sábio, o mestre que sabe tudo, vai depositar na cabecinha das crianças que nada sabem. Esse pensamento precisa ser reformulado, porque nós, primeiro que nós nada sabemos também, né? Estamos aqui como aprendiz, nas condições de aprender, inclusive, como é ser criança, porque nós já fomos e já esquecemos. Isso é outra coisa que Maria Montessori fala. A criança é que constrói o adulto. A criança é que vai construir o mundo, renovar esse mundo, porque ela é o adulto do futuro. Então, ela é a construtora do ser humano, o adulto. Só que nós, adultos, esquecemos da nossa etapa de criança e achamos que a criança não sabe nada, que ela não constrói nada, que, na verdade, sou eu que preciso construir a criança. O adulto que precisaria educar e construir a criança. Mas não é. Isso é lindo na obra de Maria Montessori, porque a criança não precisa de alguém ensinando ela a falar, a linguagem. Ela aprende, ela tem já, né, o ser humano, então todos nós, na fase da infância, temos um período no cérebro em que Maria Montessori chama de mente absorvente, em que espírito e o corpo, porque o corpo está conectado, ele é um instrumento de expressão do espírito. Então, esse cérebro precisa se desenvolver. E é um momento intenso nos 3 primeiros anos de vida, mas num pico no primeiro ano de vida, em que ela tem, já está nela, Deus criou a gente assim, para que se chama de períodos sensíveis. São períodos em que nós estamos tão sensíveis para captar aquilo. Então, basta falar com a criança para que ela aprenda a linguagem. Ela vai falar com correção. Não, a gente não precisa corrigir a criança. Basta que a gente fale com ela da forma correta e ela vai treinando, ela vai criando as conexões cerebrais, formando sinapses que vão refinando essa linguagem. Então, a gente não precisa dizer para a criança, não é assim que se fala. O correto é água, não é água. Não é? É mamãe, não é mané, não é mamã. Mãe. Enfim, não precisamos corrigir, dizer que a criança está errada. Né? Basta que a gente interaja com a criança, coloque a criança para ouvir, para olhar. É um momento de toda... vamos dizer assim, né? Uma explosão sensorial. O bebê, quando sai da barriga da mãe, ele entra no mundo das sensações. Então, ele vê, ele ouve, ele sente, né? Sente calor, sente frio, sente fome. Ele sente o gosto das coisas. Ele está mergulhado no mundo sensorial e exatamente no primeiro ano de vida, que tem esse período sensível, é um pico no desenvolvimento por conta dos estímulos sensoriais que esse bebê recebe do mundo, da interação. Então, nós precisamos entender que muitos desses conteúdos programáticos desconhecem o que já está aí, está no mundo, já tem desenvolvido aí os estudos, esse conhecimento já está aqui para a gente usar. A gente só tem que ter a boa vontade de aprender com aqueles que souberam observar a criança, souberam contemplar. A Maria Montessori, o método dela era de observação, que agora a neurociência está comprovando, confirmando o que ela viu na interação com as crianças. A gente precisa, é só isso. Amar a criança, como eu gosto muito da obra do Janusz Korczak,
que é como amar a criança. E Maria Montessori falava que a gente precisa amar a criança, contemplar a criança com esse amor. E, finalmente, aqui a frase: verdadeiramente, hoje se impõe como necessidade urgente a renovação dos métodos de educação e de instrução. Quem luta por isso, luta pela regeneração humana. Eu queria trazer essa parte, porque nós estamos falando de regeneração, planeta de regeneração, o mundo vai regenerar. Maria Montessori falou isso, que é preciso mudar a forma como nós estamos educando as nossas crianças, porque a criança constrói o adulto que vai fazer a regeneração humana. Com a regeneração do ser humano, o mundo se regenera. E, para a gente retomar, então isso foi um grande preâmbulo para a gente relembrar o nosso estudo anterior e trazer, compartilhar com vocês de coração essa frase que tanto me tocou. Só para reforçar que a gente precisa estar aqui estudando, conhecendo a criança, contemplando. Mas o capítulo de hoje fala das mães que trabalham fora. Bom, o que isso tem a ver? Bom, o Walter Barcelos vai tratar aqui de uma certa culpa, porque algumas mães, e aí ele coloca o termo mães, então nós vamos entender que a criança ela nasce do ventre materno. Tá? Ainda que hoje se considere homens trans que ficam grávidos, né? Mas nós vamos colocar aqui esse termo mãe, como foi tratado, e ela gera no ventre um filho, e nesses primeiros, principalmente 6 meses de vida, existe a necessidade de uma amamentação exclusiva. Então, o contato pele a pele, a criança está ali nesse contato direto com a mãe, e precisa desenvolver o apego seguro, precisa desenvolver essa sensação, né? Ela precisa estimular todo o repertório dela de sentidos, captar isso do ambiente, ela precisa se sentir amparada, integrada, fazendo parte, tendo as suas necessidades atendidas. As necessidades das crianças podem ser, né, dos bebês, podem ser atendidos por outros cuidadores? Pode ser atendida pelo pai, né? A mãe, às vezes, como eu já trabalhei em maternidade, a gente tinha o óbito materno, alguém vai ter que estar ali cuidando dela. Isso aí é claro, né? Na ausência da mãe, a gente vai ter que... Meu filho passou aqui por trás. Mas no óbito materno a gente vai ter que cuidar dessa criança dentro das necessidades dela. Mas há muitas mães que, porque trabalham, não podem ficar com a criança, se sentem culpadas. E a gente vai ter que entender que outras pessoas na vida da criança são importantes. A mãe é importante, mas o pai é importante, os avós são importantes, a babá é importante. Quando eu falei sobre parentalidade não é o exercício do papel de pai e papel de mãe. Parentalidade é o exercício do cuidado de todas as pessoas. Né? Todas as pessoas podem exercer a parentalidade quando cuidam, se dedicam ao cuidado de crianças. Então, esse exercício da parentalidade, como ele não está restrito ao papel da mãe, a mãe pode ficar muito tranquila, desde que ela coloque essa criança, né, para ser cuidada, bem estimulada por pessoas
né? Com capacitação técnica é importante, mas acima de tudo, o amor pela criança. Então, que babar, né? Colocar a criança numa boa creche, né? É sempre importante que a gente acompanhe a criança na interação com essas pessoas e nesses espaços. A criança precisa de um ambiente preparado para se desenvolver. Também Maria Montessori fala disso. Porque se a criança tivesse em contato direto com a natureza, ela teria todos os estímulos necessários, porque Deus é muito sábio e Ele criou a natureza adequada, com todos os recursos para nos fazer desenvolver, a criança se desenvolver. Mas, quando a gente passou a viver na civilização, com a questão da civilização, o que acontece? As crianças passaram a viver em prédios, né, em apartamentos, sem contato com a natureza, e elas precisam de recursos materiais para ser estimulada. Então, quando Maria Montessori cria esses materiais, é de uma forma para simular esse contato, essa interação da criança com o meio ambiente, com a natureza. Então, para que ela recebesse todos esses estímulos para o seu desenvolvimento. Então, é muito interessante que a gente pense que uma educação afetiva e moral das crianças, que é isso que nós, né, vamos falar com a questão da evangelização do espírito, de nos dedicarmos a uma educação moral, né? Não é só das crianças, é de todos nós, né? Mas ele vai usar esse livro que eu já apresentei aqui, do Bruto Bettelheim, né? Para uma vida para seu filho, e vai dizer o seguinte: mães que trabalham fora deveriam ter menos remorso por estarem longe de seus filhos e aproveitar bem o tempo que têm com eles. Por mais que a criança fique com babás ou em creches, os pais continuam a ser as pessoas centrais em sua vida. É a intensidade da relação que conta. E eu já falei isso, né? Todas as pessoas exercendo a parentalidade podem cuidar e cuidar muito bem das crianças. Mas os pais são os personagens centrais. Eles que são a referência para a criança. Então, a criança ela vai sair de casa, vai ficar numa creche, por exemplo, vai passar um tempo dela. É claro que, sempre que possível, a gente deve colocar num lugar que a criança seja estimulada, então, lembrando aquilo que a gente acabou de ler, né? Num ambiente em que ela possa se movimentar, que ela possa explorar, que ela não fique silenciada e aprisionada, imobilizada, não é para ela ficar deitada no berço o dia inteiro, isso prejudica o desenvolvimento da criança, ela precisa ver coisas, tocar em coisas, sentir o cheiro, sentir sabor, ela precisa ter essa experiência sensorial para se desenvolver. Precisam de pessoas que peguem ela no colo, não existe essa coisa de manha para criança, bebê não tem manha, tá? Repito, bebê não tem manha, não é manhoso. Se o bebê está chorando e quer colo, isso é uma necessidade de afeto. Já falei, repito aqui, nós não somos aqueles que têm que garantir simplesmente a vida física, atender às necessidades fisiológicas da criança para ela sobreviver. Nós precisamos estimular a criança para o desenvolvimento dela para que ela viva, não só sobreviva. É diferente. Então, a questão da criança chorar porque ela quer um colo, isso é necessidade de afeto para o seu desenvolvimento e principalmente, né, o desenvolvimento no aspecto mais importante,
Porque sobreviver é uma coisa, viver com qualidade é outra. A criança precisa do afeto para se sentir segura, se ter uma boa autoestima, se sentir capaz, ter coragem, né? E empatia, para que ela desenvolva o amor. Nós estamos aqui para isso. Quando a gente, né, tiver consciência, cair a ficha de que nós encarnamos aqui no planeta Terra, não é para viver a matéria, mas é na matéria a gente viver e desenvolver as qualidades do espírito, nós vamos dar foco no afeto. Nós vamos pegar a criança no colo, nós vamos brincar com ela, nós vamos conversar com ela, nós vamos fazer com que ela tenha liberdade para explorar o seu meio, com cuidado, é claro, porque a gente vai, né, acompanhar essa criança. Então, por exemplo, essa criança que tem acesso ali à tomada, lá, o buraquinho da tomada. Nós podemos educar a criança desde pequenininha com uma forma específica, né? Tem uma abordagem específica para falar com essas crianças que ainda não sabem usar a linguagem, não sabem falar, mas elas compreendem. Elas têm uma leitura não verbal. Se eu faço uma cara assim, ela entende que eu estou comunicando alguma coisa. Se eu fico com raiva, se eu faço a cara, eu não preciso falar absolutamente uma palavra. Se eu faço uma cara, ela compreende essa expressão. Então, as crianças são muito sensíveis à comunicação não verbal. Elas estão atentas, aprendendo a linguagem verbal, mas elas estão muito sensíveis e elas são reativas a essa comunicação, as expressões não verbais. Então, pensa que ela precisa de um ambiente de qualidade, de interações de qualidade, interações afetivas. Tá? E não se culpem. Nós vamos criar uma rede de apoio. Então, mãe e pai são a referência? São. Mas, por favor, se for possível, não deixe a criança de 6 da manhã até 8 horas da noite numa creche. E entregar ela dormindo e pegá-la na creche dormindo. Porque aí a criança não vê o pai e a mãe, não interage com o pai e a mãe. E ela vai ter outros adultos de referência. A menos que isso seja realmente necessário, mas é importante que a gente tenha um tempo de qualidade. Então, é isso que trata o capítulo. Tá? Nós precisamos cuidar para que essa criança se desenvolva com interações de qualidade. Então, o mais importante é o aproveitamento das horas que restam do dia. Então, tenha, naquele momento que está com a criança, o melhor contato possível, a melhor interação, né, de forma afetiva, atendendo às necessidades emocionais, como eu já falei, né? Ou de aprendizagem, doando amor, atenção. Nesse momento que a gente está com a criança, não é para ficar conversando com ela. Então tá, olha só, tá, tô entendendo o que você tá falando. Sim, aham, tá, tô ouvindo, não, tô ouvindo, pode falar. Você acha? Dá uma impressão horrível, não é verdade? Quando a gente está falando com alguém e essa pessoa não tira a cara desse retângulo preto, nós temos olhado muito para um retângulo preto, que é claro que quando a gente aciona, ele fica colorido e cheio de estímulos ali, que a gente fica olhando e passando o dedo. Isso já está criando vícios e problemas sérios para adultos e crianças. Então, nós podemos falar sobre as telas, né? Como que elas interferem na vida da gente. Mas, então, nesse momento em que a gente tem o contato com a criança, é se dedicar a ela, tá? Então, o grande problema enfrentado
pelas mães que trabalham fora, e os pais que trabalham fora. Os pais também trabalham, passam o dia inteiro fora trabalhando, as mães também precisam uma realidade, uma necessidade, porque nós precisamos mesmo, né, do trabalho remunerado para ter um certo padrão, né, uma certa qualidade de vida. Né? Mas qualidade de vida não é só aquilo que o dinheiro proporciona. Dinheiro é importante, sim, né? Mas, novamente, se a gente olhar que somos espíritos, quando falamos em qualidade de vida, nós temos que considerar a vida emocional, a vida afetiva, a vida em relação. Essa é a vida que nos eleva, que nos transforma e que, né, nos faz viver com qualidade. Então é preciso ter tempo para a família, ter tempo de qualidade, um tempo em que a gente vai interagir, fazer com que a criança ela seja estimulada, ela se sinta amada, porque também não adianta virar para a criança e falar, eu te amo. Se ela não sente isso, não há coerência. Porque se eu estou olhando para cá, para o celular, e ao invés de olhar para a criança e interagir com ela, que amor que é esse que ela vai sentir? Que você fala, não, mas eu amo você. Não, vamos... Não sente, não tem a vibração de amor nas palavras. A criança é sensível para isso. Aliás, todos nós somos. A grande questão é, onde foi que o adulto se perdeu? Que ele não tem mais essa sensibilidade que a criança tem. E a gente vai embotando a sensibilidade da criança. Eu vou escrever um artigo, estou pensando nesses dias aí que vem o final de semana, né, o feriado e tal, eu vou escrever porque me sensibilizou muito algo que a Maria Montessori falou sobre o embotamento da sensibilidade de nós adultos, que nós precisamos cada vez mais colocar sal na comida, porque nós não sentimos o gosto da comida, nós precisamos colocar mais açúcar nos doces, porque a gente não sente o sabor. Então, vai comer uma fruta, tem que pôr açúcar na fruta, porque a fruta está sem gosto. Tá certo que a gente tem, na nossa agricultura aí, nós temos vendido os alimentos verdes, né? Não estão maduros, foram tirados muito precocemente das árvores, né? E a gente recebe essa comida realmente sem gosto. Então, um alimento orgânico, ele é muito mais saboroso. Então, mas isso é um parênteses para dizer que a vida do adulto está perdendo essa sensibilidade que as crianças têm. Então, nesse momento de estar com a criança, que nós vamos finalizar aqui, é um momento de qualidade, e de qualidade real. Isso é sério, a gente precisa pensar nisso, e não simplesmente deixar cair essa conversa na banalidade, no senso comum, de que não, você pode passar uma horinha com qualidade com a sua criança. Sim, se você só tem uma hora para a sua vida, no dia, para dar para a criança, dê com toda atenção, todo afeto, todo carinho, porque ela precisa. E o restante das horas em que ela não está contigo, busque pessoas que possam dar para ela aquilo que você gostaria de dar também. Eu quero agradecer a sua presença, desejar uma ótima semana, que Deus nos envolva, nos abrace. Hoje eu estou assim, querendo um abraço. Então, que Deus nos envolva, que nós possamos trocar esse abraço gostoso. E agradeço a sua participação. Pode compartilhar, curtir, ajudando aqui a divulgação do canal.
e nós nos vemos no próximo encontro.